postura. Já parou para pensar o que significa essa palavra? Quantas coisas tem atrás dela? Já parou para pensar que a forma como a gente se apresenta é muitas vezes a forma como o outro nos enxerga? Meu nome é Paula Tenenbaum, eu sou fisioterapeuta, reeducadora postural e instrutora de pilates e ensino muita gente a entender melhor sobre o corpo, a atitude postural e a se movimentar melhor e tratar as dores, os desconfortos do corpo e se sentir melhor com o próprio corpo. Hoje eu vou falar sobre postura. A postura fala de se expressar, fala da nossa emoção, não só de como o nosso corpo se coloca no espaço, da nossa consciência corporal, mas também de como a gente se expressa diante de situações diferentes. Se eu tô triste, o meu corpo expressa essa tristeza. Se eu tô alegre, o meu corpo também expressa a alegria. E às vezes, num ambiente, por exemplo, de trabalho ou num ambiente mais convencional, eu preciso saber me comportar e adotar uma postura adequada, porque senão eu sou uma pessoa vista como mal educada, inconveniente. E isso é ruim e acaba que muitas vezes eu posso ser julgado pela minha postura, pelo meu comportamento. Então, o que faz uma pessoa ter uma postura adequada e outra inadequada? A educação, a cultura, ter sido bem treinada pela família, pelos pais, a índole dela ser mais contida, mais reservada, ou ter uma essência que percebe melhor o meio ambiente e tem esse feeling de saber: eu preciso me conter agora, eu posso me soltar agora. O que faz esse filtro que modula melhor a postura? Eu tenho uma especialização com uma professora chamada Godelieve Dennis Stroif. Chama Método GDS de Cadeias Músculo-Articulares. Ela infelizmente já se foi. Ela morava na Bélgica e ela desenvolveu essa metodologia da qual eu fiz a especialização. Eu levei 7 anos estudando com ela. Os professores vinham da Bélgica e hoje o Instituto fica com uma sede no Rio de Janeiro, que é a PGDS Rio. Essa metodologia que a Godelieve desenvolveu fala das cadeias músculo-articulares e fala da relação entre as emoções e os encadeamentos biomecânicos. Então, ela compreende que a gente tem 3 fatores que interferem na nossa tipologia e na forma como a gente se expressa no mundo. Um fator é o componente hereditário, o que o nosso pai e a nossa mãe dão pra gente. Um fator é a nossa pulsão, o nosso desejo, o que cada pessoa vem já empenhada e motivada a buscar como motivação de vida. E o outro fator é o fator social, cultural, o momento em que a gente está no mundo. Se eu estou no Rio de Janeiro, eu vou ter uma oportunidade de expressar e de vivenciar essa minha pulsação, esse meu desejo de vida de uma maneira diferente do que se eu estiver na Alemanha, na época da guerra, em que eu não vou ter essa oportunidade de experimentar e expressar esse meu desejo, sendo a minha genética e a minha hereditariedade a mesma. Isso é imutável, tanto eu vivendo no Rio quanto eu vivendo na Alemanha. Mas eu vou ter oportunidades diferentes de vivenciar o meio social de acordo do lugar que eu vivo, do momento histórico que eu vivo. E isso vai fazer toda a diferença. Outra diferença que vai fazer também, a minha pulsão é a mesma de desejo, de busca e experimentação. Mas se os meus pais têm
uma forma de funcionamento mais rígida, mais metódica, que confronta muito com o meu desejo de vida, isso vai gerar em mim também enrijecimentos, bloqueios, carências ou ausências ou excessos que vão me modelar diferente. Outras coisas que também vão fazer diferença são as coisas que acontecem ao longo da minha vida. Traumas, acidentes, situações que gerem comportamentos em mim que eu reajo de forma negativa ou positiva, que vão modelando a minha tipologia. E eu vou me aprisionando ou eu vou me libertando. Eu vou criando uma boa autoestima ou uma autoestima ruim. E aí o meu corpo ele vai se fechando ou se abrindo. E aí vão criando as marcas. E eu tenho cadeias no meu corpo, que são as cadeias que vão entrando em determinadas etapas do desenvolvimento psicomotor. Então, quando eu estou na barriga da minha mãe, eu desenvolvo a cadeia afetiva, a cadeia dos músculos flexores. Quando eu nasço e eu faço força para nascer, eu desenvolvo a cadeia extensora, que é a cadeia do desejo, do impulso de ir, de avançar. São as cadeias extensoras, a extensão do meu corpo. Que no bebê também, quando ele começa a estender, ela começa a aparecer. E quando o bebê começa a sugar e se relacionar pelo olhar, ele cria o afeto e a relação com a mãe, e essa cadeia de nutrição começa a aparecer. Então é a afetividade e a racionalidade. A cadeia da frente é a afetividade e a cadeia de trás é a racionalidade. A respiração fica no meio disso. Na ins, eu cresço e crio a minha espiritualidade e a minha pulsão por uma percepção de que existe algo maior e mais elevado do que eu, e a minha expiração me deixa descer e entrar em contato com a terra, conectando com algo mais forte e mais poderoso e me aterrando ao solo, e eu crio uma cadeia de conexão e de aterramento. Então são duas cadeias antagônicas, uma que me faz me elevar e uma que me faz me conectar com a terra e me manter sólido e estável, vencendo a gravidade e me dando uma base estável. Então essas 4 cadeias são as cadeias do eixo estrutural. E aí eu tenho mais 2 cadeias que são do eixo relacional, que são a cadeia do fechamento, que entra para introversão, que é a cadeia relacionada com o pulmão, com a melancolia, com a água, com a organização e com o trauma, que ela entra para nos proteger e para nos fazer centrar em nós, que entra também nos momentos maravilhosos que são a nossa organização, capacidade de ser metodológico, capacidade de fazer um mestrado, de nos organizar para uma tarefa executiva, sistemática, que tem a necessidade de ser bem focado, direcionado, e ao mesmo tempo, quando a gente sofre um trauma, ela entra também e nos bloqueia e deixa a gente mais aprisionado em nós mesmos, e numa maneira também de proteção, num luto, num bloqueio, num fechamento e num aprisionamento, para depois a gente poder sair e voltar, nos conectar com o exterior, que é a cadeia da extroversão, da abertura. Então uma é a do fechamento, a cadeia dos músculos anteriores laterais que fecham o corpo, e a outra cadeia é a cadeia da extroversão, a cadeia dos músculos posteriores laterais, que faz a gente se relacionar de uma forma mais espirituosa, de uma forma mais impulsiva, dinâmica, superficial, que ajuda a gente a se relacionar no mundo de uma forma mais solta, mas muitas vezes atrapalha se ela tiver em excesso, porque a gente não consegue aprofundar, não consegue internalizar, perde as coisas, deixa a gente mais começando muitas coisas e não terminando, e acaba que é bom por um lado, porque a gente fica mais extrovertido, mas por outro é ruim porque a gente não consegue organizar. Então, no fundo, a gente precisa de todas as cadeias.
A gente precisa ser afetivo, ser cerebral, ser espiritual, ser organizado e tá aterrado, tá implantado na terra para ter base, para ter ground, para conseguir ter todas essas cadeias funcionando em dualidade e complementaridade, e a gente precisa internalizar, perceber a organização, ficar tranquilo dentro de um ambiente organizado para poder ter metodologia, regra, sistema, e a gente precisa abrir para ir para o mundo, para se relacionar, para brincar, expandir, e todas essas cadeias vão ter uma cadeia no meio disso tudo para ter um ritmo e para ter uma alternância, para a gente poder oscilar e brincar em todas elas e ter um bom ritmo e não se aprisionar em nenhuma delas, né? E o que vai acontecer é que a gente vai ter 3 cadeias que vão nortear cada pessoa, né? E o legal é você poder ter uma boa ritmicidade entre todas essas 3 cadeias que dominam mais o seu corpo e conseguir alternar bem isso. Toda vez que tiver um bloqueio, você vai sofrer de um enrijecimento, de um aprisionamento. E uma cadeia vai entrar em fraqueza porque uma está em excesso. E aí a ideia desse trabalho de cadeias é exatamente levar você a perceber o aprisionamento e entender que você pode ter a chave dessa prisão e levar o seu corpo numa outra direção. Para quê? Para prevenir os entraves e para prevenir que esse excesso leve a uma patologia. Cada cadeia muscular vai gerar terreno para uma determinada patologia. Então, uma cadeia mais anterior vai gerar terreno para uma patologia, angústia, dores estomacais, problemas viscerais, problemas vasculares. A cadeia já posterior vai dar problemas mais posturais, de compressão vertebral, de compressões neurais, encurtamentos da musculatura posterior, dores nas panturrilhas, dores nas solas dos pés, problemas nos dedos dos pés em garra, compressões na base do crânio, dor de cabeça, radiculalgias. As doenças da cadeia que deixam a gente mais espiritualizado, mais retificados, que são as cadeias da inspiração, deixam muita retificação, então dão problemas de hérnia de disco, rigidez, problemas na temporomandibular, problemas de pensamento, de espasmos no trapézio, espasmos na região da escápula, compressões dessa região cérvico-torácica, compressões na região do tórax e compressões na sacroilíaca, problemas no quadril, compressões da patela, a extensão do quadríceps e bloqueios da patela. Pessoas que têm a cadeia antero-posterior ativada, que é uma cadeia que achata o corpo, vão ter compressões do disco, desidratação das articulações, bursites, tendinites, capsulites, porque o corpo fica todo achatado, então os vasos, as articulações ficam achatadas, compressões da acrômio, do occipital com o atlas, compressão da acrômio clavicular. Então, cada tipologia vai gerar um tipo de doença no corpo, né? As doenças da cadeia posterolateral vão dar doenças também da acrômio clavicular, vão dar doenças musculoesqueléticas, vão dar doenças mais do tecido conjuntivo, do sistema mais muscular. As doenças das cadeias anterolaterais vão ser doenças mais do aparelho respiratório.
doenças mais do tecido facial, dessa região mais da bacia, da pequena bacia. Então, são os terrenos que vão predispor a patologias mais específicas numa direção ou na outra. Então, o trabalho de cadeias é um trabalho de libertação e de equilibração, que no primeiro momento a gente trata no consultório, num segundo momento a gente trata na sala de movimento. Então, falar de postura, não só a gente tem que pensar que todas as pessoas vão ser tratadas iguais, é exatamente isso que eu vim desmistificar. A gente precisa pensar que postura, não adianta só estica a coluna, bota o ombro para trás, cresce o topo da cabeça, porque cada pessoa vai precisar ser tratada de uma maneira diferente. Sendo que é bom para todas as pessoas sentarem nos iscos, é bom para todas as pessoas terem um abdômen forte, é bom para todas as pessoas terem um corpo alongado, um corpo forte em toda a musculatura. Isso é uma coisa que sim, claro, com certeza. Mas existem questões específicas para cada pessoa. Então, isso é que é a diferença. Algumas pessoas vão ter necessidade de abrir mais os quadris. Outra pessoa vai ter necessidade de alongar mais os rotadores externos. Outras pessoas vão ter mais encurtamento dos músculos anteriores e vão ter necessidade de expandir mais o tórax. Outras pessoas vão ter uma necessidade de enrolar mais o tronco. Outras vão ter uma necessidade mais de expandir o tórax. Então a gente precisa ir na direção e individualizar o tratamento para cada pessoa. Então é isso. Acho que a gente começou a falar um pouquinho de cadeias. Depois de uma próxima vez, no próximo encontro, eu vou falar um pouquinho da emoção ligada a cada cadeia. E a gente aos poucos vai desmistificando a questão da postura com as tipologias. E aí a gente vai falando dos exercícios específicos para cada tipologia, como fazer o alongamento em onda e liberar a atenção de cada tipologia, e assim eu vou tentando ajudar vocês a entender um pouquinho melhor o corpo, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, dá o like, e por hoje é isso. Tchau, até a próxima.